Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. Eu começo hoje com um alerta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou na noite desta segunda-feira a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid da AstraZeneca Fiocruz em grávidas. Agora, as pertencentes a este grupo só podem tomar a Coronavac e a vacina da Pfizer. A Anvisa não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil a partir do uso da vacina da AstraZeneca, mas determinou que a bula do produto seja seguida. O texto diz que, abre aspas, o uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios para a paciente. Fecha aspas. Agora eu falo do levantamento feito pela Paraná Pesquisas, que mostrou que, se pudessem, os brasileiros escolheriam qual vacina tomar. A pesquisa foi feita este ano e apontou que 70,2% dos brasileiros gostariam de poder escolher qual vacina contra a Covid-19 irão receber. Para outros 29,8%, a escolha é indiferente. Entre os entrevistados, a vacina mais mencionada foi a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Ela foi citada por 23,6% dos entrevistados como a favorita. Já a vacina da AstraZeneca Oxford foi preferida por 21,2% dos participantes da pesquisa. Quase um empate técnico aí entre as duas vacinas. Já a vacina americana da Pfizer foi escolhida por 11,3% dos brasileiros e a da Johnson & Johnson por 9%. Lembrando que, pelo menos pelo próximo ano, ainda não será possível escolher a vacina, já que para a maioria da população, o Ministério da Saúde distribui as doses conforme elas vão sendo entregues pelas farmacêuticas sem distinção. Somente nos casos específicos, como os grupos de risco, é possível, por enquanto, trocar uma vacina pela outra. E em Minas Gerais, médicos veterinários têm enfrentado dificuldades para serem vacinados na capital Belo Horizonte. Eles estão incluídos como grupo prioritário no Plano Nacional de Imunização. Vamos ver. Vitória estava ansiosa para tomar a dose contra a Covid-19. De acordo com os critérios da campanha de vacinação, a veterinária teria direito de receber o imunizante, mas agora que chegou sua vez, não consegue se vacinar. Ontem eu fui num posto no bairro Ipiranga, fiquei 3 horas na fila e quando chegou a minha vez me foi informado que eu não poderia vacinar. Há divergências de informações, muitos colegas conseguiram vacinar e outros são barrados, então às vezes no mesmo posto, num horário, o veterinário é vacinado, num segundo horário ele já não é mais. Foi com muito custo que Demerval conseguiu receber a vacina. Ele trabalha em uma clínica particular da capital e considera a situação um desrespeito com a categoria. Nós estamos sendo humilhados nos postos de vacinações. Eu tive muita dificuldade, fui em diversos postos de saúde. Só depois de muita luta eu consegui ser imunizado. O PNI, Plano Nacional de Imunização, considera trabalhadores dos serviços de saúde todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, além de outros locais. O documento também define que os médicos veterinários e os respectivos técnicos e auxiliares são profissionais da saúde. Tanto o governo de Minas quanto a Prefeitura de Belo Horizonte seguem o PNI. A polêmica começou com um ofício do Ministério da Saúde enviado em março aos estados. Quando se refere ao grupo que não seria prioritário, o órgão usa os termos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde e trabalhadores de estabelecimentos de saúde animal, o que, para o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, se refere a pet shops e não a clínicas e hospitais. Desde então, todos os veterinários passaram a ter dificuldade para receber as doses. Para o Conselho, houve erro de interpretação. Os hospitais veterinários, as clínicas veterinárias já são reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. E isso está gerando uma grande confusão, porque no começo da pandemia, quando o Ministério da Saúde recrutou inúmeros profissionais de saúde para trabalhar no enfrentamento da Covid, os médicos veterinários foram convocados. E agora, nesse momento, por causa da interpretação desse ofício, algumas prefeituras excluíram os médicos veterinários
que trabalham com atendimento a animais do grupo de vacinação. O Conselho afirmou que procurou as secretarias municipal e de Estado de Saúde e, inclusive, adotou medidas jurídicas, mas ainda não conseguiu resolver a situação. Mesmo com um cadastro para agendamento da aplicação da vacina em mãos, Maria Luísa foi outra profissional que não conseguiu receber a dose. Eu fiquei a minha manhã toda num posto de saúde, como vários outros colegas também me relataram que ficaram, e simplesmente proibiram de vacinar médicos veterinários. O Conselho de Medicina Veterinária alega que as clínicas e hospitais do ramo estão funcionando normalmente durante a pandemia por serem considerados serviços essenciais pelo Conselho Nacional de Saúde. Além de darem assistência aos animais, os profissionais atuam também em áreas como controle de zoonoses e vigilância sanitária. A categoria está exposta ao risco e, de acordo com a entidade, cerca de 20% dos veterinários já foram infectados. Risco, ele está presente do que atende a domicílio, do que trabalha no frigorífico, do que trabalha numa fazenda. Quando nós atendemos, nós estamos sempre em ambientes restritos, ambientes fechados, com os tutores, e por mais que nós façamos as triagens e cumpramos todas as normas que a prefeitura exige, nós percebemos que tem um grande número de colegas infectados. No estado de São Paulo, a flexibilização das medidas de isolamento passam a valer a partir desta semana. Com isso, o comércio poderá funcionar das 6 da manhã às 9 da noite, com limitação de capacidade, é claro. Mais detalhes na reportagem da TV Claret. Obrigado, Patrícia. O estado de São Paulo vai continuar pelas próximas 2 semanas na fase de transição, mas as regras foram relaxadas. Agora, as atividades comerciais, como lojas, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias e atividades culturais, podem funcionar das 6 da manhã às 9 da noite. Já os parques estaduais e municipais podem funcionar das 6 da manhã às 6 da tarde. Também estão permitidas as atividades religiosas presenciais individuais e coletivas. Porém, o público deverá ser de até 30% da capacidade do local. Além disso, as atividades administrativas não essenciais deverão continuar com o teletrabalho e é recomendado o escalonamento dos horários de entrada e saída do comércio, serviços e indústria. O toque de recolher vai ser das 9 da noite às 5 da manhã. Para que tenhamos a responsabilidade de fazer a nossa parte na redução das aglomerações, evitar aglomerações e, sobretudo, nos momentos de deslocamento dos trabalhadores. Segundo o governo do estado de São Paulo, o relaxamento foi possível devido a uma redução dos números de coronavírus, apesar de ainda continuarem altos. Os dados da última sexta-feira apontam uma redução de 10,8% no total de casos, 0,4% no número de internações e 13,5% no número de óbitos. O número reduziu, foram quase 3 mil pacientes a menos ocupando os leitos das unidades de terapia intensiva, o que permitiram essa remobilização para outras doenças, mas que em alguma necessidade são rapidamente mobilizados para o acolhimento e o atendimento da Covid-19. Nós temos que olhar que esse número ainda é um número bastante elevado em relação ao que nós tínhamos no pico da primeira onda, lá na 29ª semana do ano de 2020, que acontecia em julho, que nós tínhamos aí a ocupação máxima de 6.500 pacientes. Portanto, nós estamos mantendo essa fase de transição expandida e sempre nos atentando para os dados da saúde, garantindo que estejamos dando segurança para a população, mas também pedindo para que a população entenda a necessidade de manutenção de todas as regras sanitárias. Na coletiva de imprensa também foi anunciada a inclusão de mais um grupo na vacinação a partir de 14 de maio. Pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidade, grávidas e puérperas com mais de 18 anos e que têm comorbidades também vão poder tomar a vacina. Este grupo não estava na programação de vacinação dos grupos já anunciados. Nós vamos iniciar
esta vacina para as pessoas com deficiência permanente e comorbidades na faixa etária entre 50 e 54 anos. Na próxima sexta-feira, dia 14 de maio, público estimado em 865 mil pessoas. Quais são as comorbidades, né? Então é muito importante que a gente coloque quais são as comorbidades e todos aqueles que estão na faixa dos 50 a 59 anos devem ter essas comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde. E agora falamos de prevenção. A Organização Mundial da Saúde tem diversas recomendações sobre a higienização das mãos para esse momento de pandemia. Mas será que nós estamos tomando o mesmo cuidado com os equipamentos eletrônicos que usamos no dia a dia? Veja na reportagem da Rede Minas. O que a maioria das pessoas não sabe é o modo correto de fazer a limpeza. O álcool 70%, por exemplo, causa danos nos equipamentos e não é recomendável. O álcool etílico ou álcool em gel, que estão sendo usados largamente nessa época de pandemia, eles não podem ser usados para esse fim porque eles contêm água na sua composição. E é sabido de todos que a água é um dos grandes vilões para a tecnologia, para equipamentos tecnológicos, na verdade. Porque quando a água ela entra em contato com esses componentes, ela pode oxidar eles. E uma vez oxidados, eles vão ou ser danificados ou perder a sua função. Para equipamentos eletrônicos, é importante usar um pano macio e um produto especial para limpeza, que pode ser encontrado em farmácias, o álcool isopropílico. Essa aplicação deve ser feita principalmente em todos os pontos que o usuário encosta as suas mãos, né? Teclado, o mouse vale ressaltar que o mouse está entre os 3 objetos que mais são sujos. Ele está classificado juntamente com carrinho de supermercado e tampa de lixeira de lixo. Tampa de lixo. Então, higienizar o mouse, higienizar o teclado e a tela. O cuidado com a tela é de não fazer movimentos circulares, tentar fazer movimentos na horizontal e na vertical. O cuidado deve ser o mesmo para a limpeza dos celulares. Uma observação importante a ser feita é que essa higienização ela tem que ser feita no mínimo uma vez por semana. E o nosso boletim de notícias fica por aqui. Lembrando que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro. Se possível, fique em casa.